Então, continuando o nosso curso de numerologia, nessa aula vamos dar início aí à construção do mapa numerológico. Hoje vamos aprender então os princípios da numerologia, bem como calcular os números centrais. O primeiro princípio que nós vamos aprender é o da redução numerológica. Como na numerologia só são utilizados os números de 0 a 9, uma operação comum é a redução de um determinado número a um outro de único dígito. Para isso, soma-se todos os dígitos. Então, trago o exemplo aqui do número 50, onde a gente soma o 5 mais o 0, que resulta em 5. Esse 5 que foi derivado do 50, ele pode ser escrito dessas diferentes maneiras, aí abaixo, conforme vocês podem ver. Embora a primeira maneira aqui do lado esquerdo seja a mais comum, a mais usual. Outro princípio está ligado ao dia, mês e ano de nascimento de uma pessoa, aonde o dia representa o plano físico, o mês representa o plano da alma e o ano representa o plano do espírito. O dia de nascimento indica as experiências físicas que a alma quer experimentar. O mês de nascimento indica as experiências e situações que a alma quer vivenciar a fim de avançar em seu processo evolutivo. Essas experiências e situações ficam gravadas em seu subconsciente. E o ano de nascimento indica o que já foi conquistado em outras vidas e, por consequência, a alma domina. Tais energias podem servir de ajuda em momentos críticos ou decisivos da vida. Então é aquela história, o dia de nascimento representa a energia que a gente veio aprender no mundo. Essas experiências são transportadas para o nosso subconsciente, aqui representado pelo mês de nascimento. E esse subconsciente ele é materializado no ano de nascimento. Então, quando a gente morre, na verdade, o que acontece é uma transferência desse conhecimento que a gente aprendeu aqui na Terra para o nosso corpo, para os nossos corpos espirituais, né? A fim de consolidar esse conhecimento, conforme a gente já viu em outras aulas. Então, trago aqui esse exemplo de uma pessoa que nasceu no dia 16. O que é o 16? Que é a fusão do número 1 mais o número 6. Indica que a alma quer vivenciar situações onde a sua vontade de ajudar ou entender o próximo seja necessária. Então, é uma pessoa aí de analítica, né, que quer entender como o mundo à sua volta funciona para poder ajudar os outros ou até mesmo a se ajudar a si própria. Nós temos aí o mês de número 4, que indica que a alma precisa aprender a ser mais responsável e desenvolver habilidades administrativas. Essa é a vontade dela. E em 1996, que reduzindo esse número dá um número 7, que veio de um número 25, né? A alma em outras vidas desenvolveu por conta própria, aí no número 5, uma afinidade, o número 2, por assuntos místicos, né? Então, eu particularmente sigo o modelo de leitura de um numerólogo famoso do passado, que ele lê de trás para frente os números que são derivados, principalmente, tá? Outro princípio importante quando a gente estuda numerologia é o da ordem. O número 13 e o 31 são números opostos porque herdaram as características das posições que ocupam, que nesse caso são antagônicas. O pessoal que costuma jogar tarô já está acostumado com esse princípio, onde a ordem que a carta cai, ela muda o significado da própria carta. Mas aqui eu trago então dois espaços, né, dois slots, onde a gente tem o número 13 e o número 31. Então, no exemplo do número 13, o número 1 ele está de fato no seu lugar ideal, e o número 3 herda as características do número 2. Então, o número 3 aqui ele é mais passivo, aqui como exemplo do número 13. Já no número 31 é o oposto. O número 3 herda as características do número 1, que é uma energia mais ativa, e o número 1, que é uma energia mais ativa, fica mais passiva, porque herda as características do número 2, conforme vocês podem ver aí na imagem.
Vamos agora estudar os números centrais. Vamos aprender a calcular os principais números que são utilizados na numerologia. Vamos pegar aqui como exemplo os dados do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cuja data de nascimento é 21/3/1955. O primeiro número que nós vamos aprender a calcular é o chamado caminho de vida. Este número é o resumo de sua personalidade, talentos e desafios. Mostra o tipo de pessoa que você está aprendendo a ser. Então, basicamente, esse número, ele é como se fosse o signo da numerologia, né? A forma de cálculo é somar todos os dígitos do dia, mês e ano de nascimento de uma pessoa. Então tá aí, a gente escreve, né, todos os dígitos, soma todos eles, que no caso de Jair Messias Bolsonaro é o número 26, que deriva de um número 8, que deriva de um número 26. A interpretação. Essa alma tem o desejo de aprender a gerenciar seus recursos e também o de terceiros. Então, Bolsonaro, ele como presidente da República, expressou esse desejo dele, né? Essa missão, ele cumpriu o seu propósito. O número de expressão. Esse número descreve a forma como você é visto pelas outras pessoas. A forma de cálculo é somar todas as letras do nome. Apenas do nome. Então a gente escreve o nome da pessoa, coloca as letras, né? Separando aí as vogais e as consoantes, e soma-se todos esses valores. 5 mais 2 mais 1 dá o 8, que é a expressão que o Bolsonaro mostra para o mundo, né? Que ele aparenta ser. Essa alma visa ser reconhecida por sua boa capacidade de administrar recursos de terceiros. Então, o Bolsonaro, ele quer mostrar, ou ele quer e quis mostrar, que ele é uma pessoa que consegue gerenciar situações, que ele é um bom administrador. Se ele foi um bom administrador ou não, isso aí eu já deixo para cada um de vocês julgarem. Uma curiosidade. Quando os adotados calculam seu número de expressão com base em sua certidão de nascimento original, muitos frequentemente descobrem que seu número de expressão original é igual ao nome que receberam de seus pais adotivos. Basicamente, o que esse texto aqui está dizendo é o seguinte: quando a pessoa adotiva calcula o seu número de expressão da sua certidão de nascimento original com a certidão de nascimento nova, quando eles comparam, muitas vezes, né, o número de expressão é o mesmo. É isso que esse texto aqui está dizendo. Apenas uma curiosidade aí. Vamos agora ao número de personalidade. Representa seus traços de personalidade dominantes. Representa o que a alma já dominou. A forma de cálculo é somar todas as consoantes do nome. Por que somar as consoantes? Porque as consoantes, na numerologia, são elas que carregam os traços, elas que são, vamos dizer assim, as letras que mostram como a pessoa de fato é. Mostra como ela pisa no chão, se é que eu posso dizer assim, entre aspas. Então, vamos pegar aí o mesmo exemplo anterior, só que nós não vamos somar todas as letras, né, mas sim apenas as consoantes. Somando aí, a gente chega no valor aí do número 13, que reduz para um 4. E o 13, a gente vai estudar mais para frente, é um número kármico, certo? É um número que não é um número muito bom. Então, a alma tem como principal traço de personalidade a vontade de vencer por meio de suas atitudes de gestão inovadora, ou seja, romper velhos padrões. A gente viu muito isso com o Bolsonaro, né, onde ele falava a todo momento que ele queria romper com o velho, com a ordem já pré-existente na política, né?
Desejo do coração. Representa as aspirações, ideias e desejos que a alma traz consigo. A fórmula de cálculo é somar todas as vogais do nome. Mesmo exemplo anterior, só que somando as vogais, que a gente chega no número 31, que reduz a 4. Interpretação: a alma tem vontade, representada pelo número 1, de manifestar seus desejos, número 3, no plano material. Ou seja, construir algo que consiga mudar a vida das pessoas. Débito kármico. Na numerologia, os números kármicos podem representar uma experiência traumática de vidas anteriores, talentos negligenciados ou mal utilizados. Agora, para corrigir tais erros, a alma deve aceitar um desafio que não enfrentou em vidas anteriores. Existem 4 números que determinam o tipo do débito. Então, a gente, o número 13 sendo o débito mais leve, até o número 19 sendo o débito mais grave de todos. O débito 13 representa o karma do trabalho. Provavelmente a alma foi uma pessoa preguiçosa ou não conseguiu desenvolver sua força interior. Agora terá que trabalhar duramente para conquistar algo. Número 14 é o karma da liberdade. Provavelmente a alma foi uma pessoa que evitou responsabilidades ou abusou da liberdade da qual detinha. Agora terá uma vida restrita e cheia de responsabilidades. Débito 16, karma das relações. Provavelmente a alma não deu valor ao parceiro ou então se envolveu em relacionamentos abusivos. Agora atrairá pessoas falsas. 19. Karma da liderança. Provavelmente a alma usou sua posição de líder para satisfazer desejos próprios. Agora deverá superar os obstáculos da vida sem culpar o universo. Esse é o pior de todos, porque o universo vai pegar pesado com essa pessoa e ela vai ter que aceitar tudo caladinha, entre aspas, né? Sem reclamar. A fórmula de cálculo é verificar se algum dos números kármicos aparecem no dia de nascimento, caminho de vida, expressão, personalidade ou desejo do coração. Então, se esses números aparecem em algum desses lugares, a pessoa tem o débito kármico. No nosso exemplo, a gente viu a pessoa que nasceu no dia 16 e o Jair Messias Bolsonaro, que tem o débito 13 na personalidade. Jair Messias Bolsonaro possui a personalidade número 14, né? 13/4, um indicador kármico. Em 2018, durante sua campanha eleitoral, ele foi esfaqueado. Tal incidente foi uma prova objetivando fazer com que ele aprendesse a lição desse número, a resiliência. Quem tem o karma 13 frequentemente se depara com situações imprevisíveis. Então, por hoje é isso. Nos vemos nos próximos vídeos.